Oi, este é o Conexão. Vamos pensar juntos? Quantos livros escritos por mulheres você leu na escola? E autores indígenas, quantos você leu durante a vida? Homossexuais, quantos escritores e escritoras gays e lésbicas você já leu? Já parou para pensar em quantas narrativas são possíveis e como que é importante conhecer para respeitar? Hoje a gente vai falar sobre o lugar de fala na literatura e como que a produção literária é uma ferramenta de desenvolvimento humano. Aqui no estúdio eu recebo a Márcia Huayna Cambeba, que é escritora, e a Amanda Machado, que é organizadora do projeto Poesia Gay. Estou muito feliz de receber vocês aqui. Já gostaria de começar o programa de uma forma bem assim literária. E antes de eu perguntar qualquer coisa, eu gostaria só de perguntar uma coisinha. Você pode contar pra gente aí, fazer uma das suas poesias, Márcia? Você nos dá essa honra? Claro, com muito prazer. Vamos lá então. O que você vai recitar? Eu vou recitar Árvore da Vida, que mostra como nasceu o povo Cambeba. Tá bom. Diz assim: no despertar da aurora, na narrativa de criação, na gota que traz a vida de um povo, de uma nação, batendo na samalmeira, caindo feito algodão, pro colo do grande rio que num sopro de criação dá vida ao indígena guerreiro e a mulher sua paixão. Assim, para o povo mágoa, a samalmeira tem a função de mãe das grandes árvores de cura e proteção, e pelo indígena é cultuada essa gigante, mãe amada, na dança nativa dos povos irmãos. Saniúnio sucatana mais sangara cambeba, Saniúnio sucatana mais sangara cambeba. Eu estou dizendo, vem água, banha minha alma cambeba. Ai, gente, parabéns, batendo palmas aqui. É tão bonito ver, né, assim, a poesia. E eu acho que é muito bonito ouvir também o sotaque, o idioma, né, assim, a língua sendo falada. É super bacana. Muito obrigada por dividir isso com a gente. Truco-tupi, né? Truco-tupi o nome. Isso. E eu queria te perguntar o seguinte, Márcia, você já mostrou aqui que você é artista, você é poetisa, mas você também é multiplataforma, né? Você trabalha com cinema, com fotografia. Como é que você entendeu que essa era a sua vida? Música. Com música também, né? Porque você é uma indígena, você viveu na sua aldeia até os seus 9 anos, né? Isso. Como é que essas tecnologias todas chegaram até você? Quando isso aconteceu? Eu nasci em 1979, então tenho 40 anos. E a minha avó, ela mesmo na aldeia, ela já fazia música, já fazia poesia. E eu, pequenininha ainda, com 6 anos, 7 anos, sem saber ler e escrever ainda, porque eu fui alfabetizada depois que eu saí da aldeia, eu recitava, eu decorava e fazia para o turista que ia lá visitar a gente na aldeia, nessa época. E quando eu saí da aldeia para a cidade, que eu me encontrei, foi com 14 anos. Comecei a escrever poesia, mas só descobri a poesia como resistência e como ferramenta de luta e educação no mestrado. Quando eu terminei minha dissertação, que foi falando do meu povo Cambeba, do século XVI ao XXI, e que eu pensei, o que eu vou fazer com essa dissertação e que possa vincular, que possa chegar às pessoas, que não fique só dentro de uma biblioteca, de uma universidade. E aí eu transformei nesse livro que está na sua mão, o Waicaquiritama, o maiorzinho. Esse aqui? O Waicaquiritama, e aí comecei a fotografar, aprendi a fotografar, fiz vários cursos de fotografia. Dentro nós temos fotografias minhas, dentro do livro, né? E a foto de capa do livro também é minha. Foto também. Foi eu que fiz, de uma criança cambeba na aldeia. E aprendi a fazer... Aí fui aprendendo. Aí comecei a filmar, a fazer os documentários. E a gente começou a mostrar a partir daí, porque eu acredito que a arte, ela engloba tudo isso. A arte, ela é resistência, né? E comecei a cantar, comecei a compor música em tupi, como música em português, para mandar para a aldeia. A gente manda para a aldeia esse material todo o meu material chega na aldeia, eles têm meu material. Porque eu penso assim, que quando você faz uma pesquisa, que quando você faz um material, não é seu, é nosso. Então tem que ter retorno. O meu parente lá na aldeia tem que saber o que eu estou escrevendo aqui, o que eu estou produzindo aqui, porque o nome dele está aí também. Isso que estava dizendo, né? Quando você diz Cambeba, você está falando de um
povo, de um povo, né? Não é só você, de né? De um indivíduo, isso. Isso é bem interessante. Amanda, eu queria saber o seguinte, a gente ouve, assim, agora a Márcia falando, mas a gente sabe que é minoria, a gente não ouve muitos indígenas falando e também tendo oportunidade de falar das suas histórias, né? Sempre é um papel meio entrevistado de algum aspecto negativo, não celebrando quem são, né? Qual que é por que isso é negativo pra gente, enquanto sociedade, quando a gente não tem essas vozes diversas recebendo holofote e sendo ouvidas por muita gente? Isso é um pouco complicado, né? Porque a nossa sociedade, ela é extremamente diversa. E aí, quando a gente vai numa livraria, a gente não vê essa diversidade representada na literatura e, não estando representada na literatura, ela também não chega até quase ninguém, não é? Então, por exemplo, a gente tem os livros que os índios estão publicando, isso aí serve para desmitificar muito sobre quem são os índios do Brasil, né? Hoje, lutando uma luta muito importante, não é? Pela terra, pela sobrevivência. Quando a gente não tem escritores gays, lésbicas lá representados na nossa literatura, isso é muito ruim para as pessoas, especialmente as pessoas que estão se descobrindo e não conseguem se identificar com os personagens que eles veem na literatura. Falando um pouco sobre o seu trabalho, que foi essa antologia, né, da poesia gay, quando é que vocês entenderam que era importante fazer esse recolhimento mesmo de todo esse material e transformar em um livro? Bom, a gente teve essa ideia, foi em 2014. Eu e minha colega Marina Moura, a gente se perguntou, mas e aí? Onde está o gay na literatura brasileira? Quem são os escritores que falaram sobre isso em suas obras? E a gente foi pesquisar e percebeu que quase ninguém reuniu isso, quase ninguém fala sobre isso. Então a gente iniciou nossa pesquisa buscando romances, contos, poemas e tentando descobrir como esses personagens estavam representados. E aí, no passar do tempo, vocês conseguiram observar se as pessoas que eram gays escreveram aí ao longo da história, que são até famosos aqui no Brasil, essa questão da homossexualidade, ela ficava bem, assim, ela era bem explícita ou ela era mais escondida, mais guardada? Não, na realidade o que a gente descobriu foi isso, que é um tema que sempre foi tratado na literatura brasileira. Nós temos escritores aqui no nosso livro desde 1825 até hoje, só que esse lado da literatura deles nunca foi exaltado, ele sempre foi apagado, escondido. Nós temos aqui poemas, por exemplo, do Lúcio Cardoso. Lúcio Cardoso foi um escritor que é muito representativo da literatura brasileira, mas por que quase ninguém fala sobre esse lado da obra dele? Então, o nosso livro ele vem para desmitificar isso e para mostrar que vários escritores brasileiros trataram dessa temática em suas obras e por que não mostrar esse lado da obra desses escritores. Então, assim, não havia uma vontade dos escritores e escritoras de esconderem a homossexualidade. E sim, as pessoas que recebiam que não falavam sobre esse assunto, tentavam apagar esse assunto, é isso? Exatamente. A imprensa os estudiosos, acadêmicos, ao falar da obra deles, ninguém nunca ressalta esse lado. Então, foi uma surpresa para nós a gente descobrir escritores que são extremamente representativos da literatura brasileira, com poemas que falaram sobre a homossexualidade, mas esses poemas ninguém fala. Então, o nosso livro ele é importante por isso, porque ele dá visibilidade e tira do silenciamento muitas vozes que foram sistematicamente silenciadas. E qual que é a importância disso? Você começou a dizer um pouco isso agora no início. Qual que é a importância disso para a comunidade LGBTI? Isso é muito importante, porque existe muito preconceito. Hoje, as estatísticas mostram que a LGBTfobia mata uma pessoa, no mínimo, por dia no Brasil. Isso é um dado muito alarmante. E esse preconceito todo, ele vem justamente do desconhecimento das pessoas sobre o que é isso. Por isso que é importante que as pessoas leiam e vejam isso que é o legal da literatura mesmo, porque a literatura, ela possibilita a gente olhar pelo olhar do outro. Ela possibilita que a gente veja o mundo pelo olhar do outro. Então, isso é muito importante. Então, assim, a gente reúne esse conjunto de poemas e cada vez mais a gente vê como que isso foi importante para a comunidade LGBT. Ter um documento mesmo, mostrando que
esse tema sempre esteve presente na literatura brasileira, temos que falar sobre isso, temos que exaltar esses autores. Tem orgulho, né? Não tem vergonha, né? Isso exatamente. é importante. E aí, é lógico que guardando as particularidades de cada tema, de cada área que a gente está citando, de que maneira você vê hoje a importância da sua fala e da fala de outras mulheres e homens indígenas que estão publicando, que estão na academia, que estão trabalhando com educação para tentar desmistificar vários preconceitos que existem relacionados às pessoas indígenas, né? Olha, é muito importante, cada vez que um indígena, para mim, eu fico muito orgulhosa quando ele diz: eu passei no mestrado, eu passei no doutorado, eu entrei para fazer graduação, porque a gente precisa desse conhecimento daqui da cidade para contribuir ou aprimorar cada vez mais os nossos conhecimentos, né? Não deixando dizimar o que nós temos. Então, nós temos aí vários escritores, não só mulheres, como homens também. Aí um dos que são muito lidos, começando pelos mais lidos, Daniel Munduruku, Eliane Potiguara, Olívio de Jecupé, e aí Graça Graúna, dentro da poesia. Esse livro mesmo, Waicaquiritama, que está sendo lançado, que pode ser encontrado na editora Pollen, em São Paulo. O Waicaquiritama, ele já virou dissertação de mestrado, já está citado em 3 teses de doutorado, né? Então a gente se sente contribuindo também. E cada vez que um indígena escreve é importante para nós, porque esses livros escritos por indígenas, você não vai encontrar, é muito raro os livros indígenas que você encontra nas livrarias, nas grandes livrarias. Como é que vocês fazem a distribuição? Ou a gente vai por pequena editora, né? A editora Pollen não é uma grande editora, é uma pequena editora. E as livrarias, elas não dão muita abertura para vender escrito por indígenas. E o que eles dizem, assim? Qual que é a justificativa que se dá? A gente bate na porta e às vezes não interessa, não vende. Logo não vende, por exemplo, poesia não vende. Poesia não vende. Escreve outra linha, entra para outra coisa, porque poesia não vende, né? E o Waicaquiritama vendeu a primeira edição toda e eu produzi do meu bolso. Então, eu tirei dinheiro do meu bolso, foram 10 mil para poder fazer esse livro. Paguei uma gráfica mesmo, não foi nem pequena editora, já foi em gráfica em Manaus. Lancei o livro vendeu, metade eu doei, porque eu tive que doar alguns livros para as aldeias. E aí a editora Pollen, a Lisandra, ela chegou para mim e disse: Márcia, vamos reeditar esse livro? E foi assim, num tempo rápido que a gente editou, demorou um mês só, em novembro já estava sendo lançado. E, para nossa surpresa, ele está sendo muito bem aceito nas escolas, as escolas estão adotando. E o outro, que é o vermelhinho, que eu ganhei do Observatório Jesuíta do Oman, que é esse aí, tá até a siglazinha a editora que eles contrataram foi a Casa Leiria, de Rio Grande do Sul. E esse aí, pequena tiragem, acho que foram 200 livros que eles lançaram, me deram cento e pouco e ficaram com um pouco para lá, para distribuir nas escolas. Então, essas iniciativas acabam ajudando a distribuir mesmo o material. A distribuir material, mas entendi. Assim, você não vai encontrar, se não com o autor ou com quem produziu, né? Então, a gente ter hoje a universidade dentro da vivência indígena é fundamental. Eu sou professora, às vezes, de licenciatura intercultural, quando me chamam, né? Quando as universidades me convidam, professora convidada, eu dou a aula para os indígenas de licenciatura e a gente percebe o quanto que eles são escritores, o quanto que eles conseguem produzir, sabe? Só precisa mesmo de projetos, de incentivo, porque a gente tem muito projeto, Karen. O que a gente não tem é investimento nesses projetos, sabe? Quem invista no projeto, quem confia no projeto. Eu estou gravando meu CD, tirando do bolso de novo. Por quê? Porque a gente precisa fazer. A gente não quer ser um cantor famoso. A gente quer simplesmente que o nosso material seja feito com o nosso olhar, que é o que ela falou. E que fique registrado, que fique registrado né? para as futuras gerações. Porque quando a gente registra em livro, a gente tem como guardar, como a outra criança lê.
e se empoderar disso daí. Dizer, puxa, eu estou falando de mim, que Com orgulho. certeza. Né? Assim, e você tem algum material seu na internet que eu vi, que você faz até oficinas, né, com o pessoal, falando um pouco da sua temática, contando um pouco. E eu acho que isso é importante para a gente aproximar e a gente entender que as tribos são totalmente diferentes entre si, têm suas próprias histórias, têm suas próprias regras. E às vezes a gente coloca todo mundo num balaio, né? Como se todo mundo fosse a mesma coisa, né? Por isso que a literatura, ela vem assim como uma arma muito poderosa. São livros que deveriam estar sendo adotados em todas as escolas do Brasil. Claro, claro. Mas não são. Na realidade, se fala muito pouco dos povos indígenas. Quase nenhum brasileiro sabe que a gente tem mais de 200 povos indígenas no Brasil. Pois é, muito pouco sabemos. E das 1.300 línguas que existiam antes do contato, hoje nós temos 274 e algumas delas em perigo de extinção, que a ONU dedica esse ano como o Ano Internacional das Línguas Indígenas. E a gente tem até um programa dedicado a esse tema aqui no Conexão, gravamos há alguns meses, falando sobre essa decisão e a importância da decisão da ONU. Eu quero trazer para essa conversa mais uma pessoa. O Itaú Social realizou a 2ª edição do seminário que trata da importância da leitura e da escrita na formação da identidade. Nesse ano, o tema foi Leitura e Escrita, lugares de fala e visibilidade. E a gente vai saber um pouco mais sobre o evento com a Diane Mello, que é especialista em programas sociais do Itaú Social. Ela vai falar com a gente agora pelo Skype. Oi, Diane, muito obrigada por voltar aqui ao Conexão. Olá, Karen. Eu queria começar perguntando para vocês por que vocês elencaram o lugar de fala e a visibilidade como tema do seminário desse ano. O Seminário Internacional Arte, Palavra e Leitura, ele traz como tema fundamental essa questão de qual o papel das narrativas orais e escritas na construção do humano, né? O quanto que elas podem afirmar ou negar essas diversidades que a gente tem no país, né? Então, dessa importância, eu estou ouvindo aqui o papo de vocês, da Márcia e da Amanda, é um prazer, porque muito disso foi debatido durante o seminário, né? Do quanto que a literatura ela é um instrumento social potente de construção e reconstrução das identidades, né? Então, como a todo momento, desde as crianças até os adolescentes e os jovens e nós, adultos, em contato com a literatura, a gente vai construindo essa identidade que é entendida como um processo de reconhecimento de si mesmo e também do desejo de ser reconhecido pela sociedade, né? Pelo outro. Isso é que vai garantir aí um sentimento de coesão e existência, né? Então, o seminário ele quis dar luz a esse tema. E, Diane, acho que é importante ressaltar que a gente está falando aqui desde o começo, é que a gente tem na escola mesmo, quando a gente pensa no que as professoras, os professores pediram para a gente ler durante a nossa infância, eram normalmente escritas por pessoas que pertencem ao mesmo local social, né? Normalmente eram homens brancos, que contavam a partir das próprias experiências. E que faz muita diferença quando eu digo isso, né, depois de adulta, quando eu comecei a ler Mulheres Negras, fez uma diferença absurda para mim enquanto mulher negra, né? Claro, é fundamental, né? A gente diz que não é só na escola que as crianças e que os adolescentes podem ter acesso, mas a escola ainda é um lugar privilegiado para se ter esse acesso, para se garantir esse acesso, né? Então, essa literatura disponível, ela tem que ser a mais diversa possível, né? E de preferência que contemplem as diversidades, que contemplem essa representatividade do povo brasileiro. Que a gente fala em minoria, mas na verdade não são minorias, né? A gente é constituído, o povo brasileiro é constituída pela raiz aí africana, os indígenas, e como isso não é tratado. Isso muitas vezes não é nem disponibilizado para as crianças, né? Então, essa questão de quando escolher livros de literatura, quais são os livros disponíveis, né? Os professores trabalham com os jovens em sala de aula, até que ponto esses livros contemplam de fato a realidade. A Conceição Evaristo, que é uma autora negra maravilhosa, que a gente tem tido o prazer de ler e de contemplar a literatura com ela, ela diz que a história do outro é significativa na medida em que essa história tem ressonância em mim. Né? Então, como é importante trazer autores negros, autores indígenas, autores que a gente fala dessa literatura marginal, que muitas vezes retrata aí uma produção que acontece fora dos centros urbanos e que tantos jovens se identificam, né? E de como que isso é potente no desenvolvimento humano.
Diane, pensando aqui, a gente fala muito aqui no Brasil o quanto que nós deveríamos ler mais. Será que a gente talvez não está indicando umas literaturas que não, como a Conceição diz, não ressonam nas pessoas e por isso não há o interesse também? Será que talvez esse não seja um dos nossos problemas? Eu acredito que sim, né? Eu acredito que desde a infância a literatura ela tem um poder fundamental, né? Um potente instrumento social aí de identificação. É claro que a gente pode, através da literatura, como já foi dito aqui, se identificar com o outro, com outros mundos, com outros modos de viver. Isso amplia o nosso repertório cultural, né? Isso é importante. Mas é importante também que eu identifique na fala do outro algo que faz parte da minha vida, né? Algo que faz parte da minha vivência, faz parte da vida dos meus antepassados e como que isso vai se constituindo em mim um leitor e um cidadão, né, de fato. Então, eu acredito sim que à medida em que a gente ofereça às crianças, ofereça aos jovens uma literatura que converse de fato com ele, que mostre essa realidade, né? E tanto que a gente fala de lugar de fala. Como é que eu identifico o meu lugar de fala? Qual é esse meu lugar de fala? Né? A literatura ela pode dar bons caminhos para a gente entender isso. A gente está vendo aqui no ar, Diane, as imagens da primeira edição do seminário que aconteceu no ano passado, né? Esse ano já rolou também. E aí você está falando sobre o lugar de fala, eu queria trazer até para a questão aqui para o estúdio, Márcia. Quando você diz hoje, se você viesse e me respondesse, quem é a mulher indígena contemporânea? Me dá características dessa mulher? Claro. A mulher indígena hoje, quem é essa mulher? Essa mulher está nas aldeias e também está na cidade. É justamente essa, por exemplo, uma cacica, né? uma tuxaua, como o povo chama. Tuxaua é o quê? É a mesma cacica, é a mesma, a gente não chama nem cacica, é cacica mesmo. Né? Tá. Ela está na aldeia, mas ela também está na cidade. Ela está nesses dois universos. Né? É a mulher que está na música, é a mulher que está na literatura. Hoje abre-se um espaço maior para a mulher indígena e ela tem essa força e essa vontade e esse pensamento de resistir através dessas várias formas, que não é só da arte. Nós temos na militância, nós temos no ativismo, grandes mulheres ativistas, e não é só de agora, sabe, Karen? Se a gente for pensar lá atrás, nós tivemos grandes mulheres que morreram. Por exemplo, por que 5 de setembro é o Dia Internacional da Mulher Indígena? Porque Bertolina e Gregória, duas indígenas que falavam quechua, elas foram brutalmente assassinadas e seus corpos esquartejados e jogados em locais de resistência. Né? E aí marcou 5 de setembro como o Dia Internacional da Mulher Indígena. Há muito tempo já existe, né? A gente está até vendo agora imagens de uma das músicas que você escreveu, São né? todas fotos que eu fiz nas aldeias. Nas aldeias. Né? E aí eu queria trazer, a gente está chegando, lógico, ao final do nosso... Vamos ouvir um pouquinho, só para o pessoal matar a curiosidade aqui. Aí a gente vê essas criancinhas fofas assim, né? Fica difícil a gente pedir para parar, né? Mas assim, dá para você ver pelo YouTube também. Antes de terminar aqui, eu quero dar um tchau para Diane. Diane, eu quero agradecer a sua participação novamente aqui no Conexão e lembrar o pessoal que ainda estão abertas aí as inscrições para a Olimpíada, né, Diane? Sem dúvida, até dia 30 de abril. Até dia 30 de abril. Então, não perca a oportunidade aí, educadores e educadoras do Brasil, Olimpíada da Língua Portuguesa. As inscrições estão abertas até o dia 30 de abril. Obrigada, Diane. Obrigada, tchau. E dizer que o Itaú Cultural, ele tem dado uma abertura muito grande para nós indígenas, né? Que legal. Eu mesma já fui umas 2 vezes no Itaú Cultural participar de mesas redondas e bate-papo que falam da cultura indígena. Bacana, legal, nosso parceiro aqui. Eu queria, antes da gente terminar, que você lesse uma das poesias para a gente encerrar o nosso programa, falando aí do livro Poesia Gay, uma antologia brasileira. Como é que é? Poesia Brasileira, antologia. Poesia Gay Brasileira, antologia. São só autores brasileiros aqui. Tá mulheres, certo. Homens de vários séculos. Então vamos encerrar nosso programa ouvindo uma das poesias que está aí nesse livro. De quem que é? É de uma autora mineira, né? Eu escolhi um poema de uma autora mineira do norte de Minas, chamada Irena Reis Barcelos. Ok, vamos lá.
O nome do poema é Homofobia. Então, diz pra mim, o que você realmente sente? Não é desinteresse, porque sempre me procura. Não é indiferença, porque não me ignora, rotula. Sabe essas suas regras? Elas me prendem dentro de ti. Não será desejo essa sua violência? Sabe o ódio que você carrega? Nutre também por si, bobinho. Sabe essa sua intolerância? É, em essência, simplesmente um amor travesti. Muito bom. Helena Reis Barcelos. Helena Reis Barcelos. Muito obrigada. E assim a gente encerra esse programa que a gente falou de literatura, em que ouvimos vozes distintas, e a gente torce para que a nossa literatura dentro das escolas seja bem assim. Vozes distintas, misturadas, porque é isso que é o nosso país. Obrigada pela sua participação de vocês aqui. Voltem sempre, viu? Obrigada. Você de casa, muito obrigada pela sua companhia. Se você quiser rever essa e outras entrevistas, você já sabe que é só acessar lá, Futura Play. Um beijo e até a próxima.